Oi, eu sou o Glenn. Oi, eu sou a Joelma. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Nesse que a gente tem mais um Book Talk que nós vamos falar sobre leitura na escola. Eu sou professora de língua portuguesa do ensino médio, mas também sou leitora. Antes de ser professora, já era leitora. E o que a gente percebe acerca da leitura com os jovens é muito entusiasmo. Quando eles encontram um professor que é leitor também, não apenas por conta dos livros, mas também pelas indicações que os professores lhes dão. Quando a gente indica um livro, a gente não está indicando apenas o livro, mas um universo amplo. Então a leitura ela não é simples e pura, ela traz aí um contexto interdisciplinar muito grande. Então o aluno que lê, ele não vai melhorar só a questão da ortografia, nem a questão da sintaxe, nem a questão das figuras de linguagem. Ele vai começar a conhecer o mundo. Inclusive, Joelma, o Instituto ProLivro diz que a terceira influência para transformar a pessoa em leitora é a do professor. Né? Então, se nós temos um professor que lê, então nós teremos alunos que lerão. Se há um problema, sempre quando há esses programas de incentivo à leitura, eles sempre são direcionados diretamente aos estudantes, né? Aos alunos da rede de ensino. Só que os professores não leem. Então, como é que nós vamos querer fazer dessas crianças e adolescentes leitores se nem os professores, os mestres que estão ali não cultuam o hábito da leitura, não demonstram que lêem? E é até interessante você tocar nesse assunto, porque quando a gente fala em política do livro para o professor, isso deveria ser uma emergência. Sim. Para as políticas educacionais e públicas. A gente faz aqui, inclusive, um apelo. E não é só a questão do espelho, é a questão de uma formação. Porque essa problemática toda, ela tromba na questão da formação do professor. Como é que esse professor está se formando? Então, assim, o apelo também é para as universidades, de quando o professor está se formando, de quando o professor está se preparando para ir lecionar, para assumir a carreira do magistério, ser oferecida a esse professor inúmeras variadas leituras. Há um engano quanto a noção que as pessoas têm, a imagem que as pessoas têm sobre o hábito da leitura. Muitas pessoas acham que é perda de tempo, que é um mero entretenimento, quando não é. A leitura ela proporciona um conhecimento de mundo muito grande. Tem pessoas que seguem carreira acadêmica, né, que fazem a graduação, mestrado, doutorado, só leem matérias vinculadas à sua área profissional, né? E deixam a literatura assim meio de escanteio, né? Só leio se eu tiver um tempo, quando nunca tem. Eles vão nesse entendimento de que aquilo não vai estar contribuindo para a formação dele, porque ele tem leituras que são realmente importantes, né? Que são as que vão dar o título. Só que, na verdade, quando a gente lê literatura, a gente tem um conhecimento de mundo muito maior até de quem tem esse mestrado e doutorado. Eu não vou muito longe, não. Eu tenho amigos, principalmente da área da saúde, né, para citar aqui a Nara, que tem o Eduardo, que tem um conhecimento de mundo muito maior do que pessoas que chegam numa bancada de qualquer evento que vai falar que tem mestrado, que tem doutorado e que fala menos, né? Então, só a leitura em si... Escreve com certeza com N separado, né? Junto. A cerca separada. Ansiosos com C. Então, tem muitas pessoas que têm títulos bonitos, né, que ficam lá cheios de pompa para falar, mas não tem tanta noção de mundo quanto tem muitas pessoas que têm só o nível médio, a graduação, pela diversidade de livros que leem. Aí quando se fala que o Brasil não produz ciência, não produz cultura, isso é ledo engano, né? Porque cultura a gente tem inúmeras. Mas quando se diz que o Brasil não tem incentivo à ciência, não tem incentivo à cultura, é aí que a gente pensa, mais uma vez, que essa problemática grande está na formação. Infelizmente, as pessoas não têm acesso a bibliotecas. Por exemplo, a gente sabe que Machado de Assis, José de Alencar, essas pessoas que escreviam, os autores, os escritores do século XIX, eles tinham acesso às bibliotecas de seus avós, né, de seus avós. Eles tinham acesso a muita leitura de qualidade, literatura clássica, literatura mundial. As pessoas hoje não têm. Quem é que vai proporcionar
quem vai fazer essa ponte, esse elo da pessoa com a literatura é o professor ou a família. Eu tiro por mim, porque quem foi minha ponte para início do prazer de ler, de gostar de ler, foi um tio meu que, quando ele veio aqui para o Ceará, ele trouxe muitos livros. E minha avó fazendo uma faxina geral pela casa, ia se desfazer de alguns, e eu vi aquele lindo livro de capa laranja, de O Beabá, de Jorge Amado. Eu fiquei encantada. Aí eu, vovó, me dê esse, pelo amor de Deus. Mãe, peça esse livro a vovó pra mim, por favor. Aí a vovó me deu aquele livro era do meu tio. E assim, a questão também dos livros comprados na porta de casa. Então, assim, inicialmente é a família. Quando a família falta nesse aspecto, a escola realmente tem que entrar aí. Mas o que eu observo ainda de problemática nessa questão da escola é da escola confundir o livro com o currículo. Uhum. Deixar sempre o livro ligado. A gente sabe que isso, com o tempo, essa questão da leitura por prazer, ela vai se tornar uma leitura de conteúdo, com o tempo, com o amadurecimento. Então é necessário que haja, sim, um incentivo da família, mas é necessário que a escola monte ambientes que proporcionem leitura de prazer. Porque a leitura, se ela ficar muito ligada, restrita à questão do conteúdo, a questão do currículo, a questão do que vai ser cobrado no vestibular, aquele jovem acaba se privando de ter o hábito da leitura. Porque o hábito, ele só vem pelo prazer, pela vontade, pelo gosto, pela necessidade. Você sente necessidade, você sente sede, você sente fome, você sente vontade de comer um doce. Mas esse modelo atual de escola a gente já tem, graças a Deus, muitas escolas que favorecem essa leitura por prazer. Mas a gente ainda precisa de outras escolas, de outras políticas educacionais que favoreçam esse incentivo à literatura pela via do prazer, para que esse aluno passe a ingressar, a entrar no conhecimento, tendo acesso primeiro ao prazer da leitura, de conhecer, ao prazer de estar no mundo. E porque assim, quando se fala que a leitura é uma viagem, realmente é uma viagem. Eu fico assim, embasbacada, boquiaberta, de saber o quantos jovens, o quantos idosos, crianças ainda se eximem desse prazer que é o de ler. Então, a Jolá disse quase tudo. Uma ferramenta que a gente pode estar aproveitando para incrementar mais ainda, né, o esforço de fazer o aluno ler é a gente aliar isso com as culturas populares, né? Por exemplo, há muitos filmes que são, hoje praticamente 80% dos filmes que tem mais destaque aí na mídia são filmes baseados em livros, né? Tem jogos de videogame que se tornam livros, e tem livros que tornam jogos de videogame, né? As HQs também, né? HQs, pronto, tem livros, aliás, tem desenhos animados, né, que são baseados em livros. Enfim, há muita mídia, né, que o jovem gosta, que o jovem está ali por dentro, né? Tanto é que hoje tem esse fenômeno de youtubers publicando livros, né? Que a gente vai ver que são livros que nem tem tanto conteúdo assim, mas que acabam se tornando vendáveis, digamos assim, porque ele faz parte de uma plataforma de acesso que o jovem está, né? E aí a estudante chega na escola, nós vamos ler Machado de Assis para o vestibular, né? E, tipo, ele não tem bagagem de leitura para pegar um livro do Machado de Assis e perceber que compreender a linguagem, né? Compreender o vocabulário, a história e gostar. Pior, gostar do livro, né? Então, por que as escolas, né, logo nas primeiras séries, no Infantil 1, né, já vai abordando livros relacionados à idade e estimulando a criança a ler? Porque o meu histórico, para eu ter gostado de ler, foi com as historinhas voltadas lá na minha alfabetização, eu estava aprendendo o Beabá. Eu fiquei muito encantado com a história do Pinóquio, dos Três Porquinhos, né? E a professora, eu tive essa sorte de pegar uma professora que pegava os livros e lia e mostrava as gravuras, depois leve para casa. As rodas de leitura, né? Leve o livro para casa, leia sozinho agora. Também eu vejo por um outro lado, outra problemática é a questão de aliar a leitura com a escrita. Você faz uma formação com professores, com colegas, ou você faz uma universidade, você vê o quão difícil é para um colega seu produzir um texto. Quando o professor fala, vamos fazer uma resenha sobre o artigo que nós acabamos de ler,
o quanto as pessoas elas têm medo, o quanto elas se sentem fragilizadas nesse momento, e aí é uma dificuldade também com a leitura. A gente Leva, observa. aí o que é pior, que é um pouco desastroso, leva o nome de professor, né? A falha foi por todo esse histórico de A vida. falha é no histórico, é assim. Não foi a formação, não foi o ensino médio, foi o histórico de vida, porque a leitura não estava presente no seu dia a dia. A gente vai num restaurante, a gente vai para um café da manhã, a gente não vê as pessoas com um livro na mão lendo, né? Você vê um aqui e acolá perdido no aeroporto, numa praça, uma pessoa com um livro na mão. Isso não é comum. Tanto é que a gente que ama leitura, né, Jó? Quando a gente está num lugar assim que a gente vê uma pessoa lendo, a gente tem curiosidade de saber qual é o livro. Qual é o livro que aquela pessoa está lendo. A gente fica assim, né? Curioso, querendo ver, querendo perguntar, querendo fazer amizade, querendo saber se a pessoa empresta. Você tá no lugar, você vê uma pessoa lendo um livro, você ama, você chega, você já fala, olha que livro maravilhoso. É 2 minutos, você já é amigo. Né? Já é amigo daquela pessoa. Então a leitura, até essa questão da paz, da moralidade das pessoas, isso ela proporciona, né? A civilidade. Isso, a questão também da pessoalidade. No momento em que se valorizam tanto as redes sociais, as mídias sociais, a questão da pessoalidade. A gente tem um grupo de leitura, a gente se reúne e debate as nossas leituras, a gente briga pelas nossas leituras, né? Mas a gente briga cara a cara, não é briga virtual, não. Então essa aproximação, a aproximação de você, mãe, com seu filho, contar uma historinha antes de dormir, contar de uma maneira dramatizada, de uma maneira lúdica, uma queixa comum dos pais, e você deve concordar comigo, é que muitos pais, às vezes, preocupados com a educação do filho, chegam na escola e perguntam, professora, esse menino não quer ler, ele não quer estudar. E a recomendação que eu digo para você, Deixa professor... Deixa eu perguntar pra você, pai, você lê? Pronto, era essa a recomendação que eu queria dar para você fazer para esse pai, para essa mãe, quando chegar com essa queixa. Pergunte a ele se ele lê, se ele vê você lendo. Porque se ele vê você lendo, aí se nós temos uma situação diferente, né? Os filhos fazem o que seus pais fazem. Quando você chega, esse aluno no ensino médio, que aí a literatura é realmente cobrada por uma questão do vestibular e tal, né? Aí nós temos um choque, porque nós temos um aluno que passou por todo o ensino fundamental sem o hábito da leitura, aí ele chega no ensino médio com a leitura obrigatória, como assim, um desafio para ele poder alcançar a vaga, a bolsa que ele precisa, né, que ele quer ingressar, enfim. Quando ele vai para aquele momento de ler o livro, conhecer a história, o momento literário, né, a escola literária, enfim, aquilo cria, pelo menos o que eu percebi na minha vivência com os meus colegas, é que aquilo cria a falsa mensagem de que ler é uma coisa trabalhosa, de que ler é uma coisa que... Quase uma aversão, né, Glenn? É uma coisa que dá trabalho, que provoca transtorno, né? Então, ele vai sair daquele ensino médio com aquela mensagem na cabeça de que ler não é uma coisa boa. E é o que me deixa mais triste, porque quando a gente dialogando com pessoas do nosso dia a dia, pessoas adultas, pessoas profissionais, a gente vai falar sobre a leitura, diz aí o último livro que você leu, a pessoa, faz tanto tempo, né? Eu não tenho muito tempo. Mentira, tem tempo sim, é porque ele acha que para ele se dedicar a ler um livro, ele precisa de muito tempo, porque ler para ele é uma coisa trabalhosa, é uma coisa difícil, né? Quando nós temos a literatura é um universo muito grande, amplo, com diversos tipos de linguagem, com diversos gêneros literários, enfim, com diversos níveis de leitura, e ele só vai lembrar daquela leitura lá do ensino médio, a leitura obrigatória, a literatura brasileira, né? A gente precisa estimular muito esse hábito da leitura constante, né? Desde a criança, o adolescente, a vida adulta, não só como uma coisa atrelada à vida escolar, mas como a vida em si, como a já explanou aqui muito bem. Esse ganho com a literatura, ele é um ganho muito pessoal, ele é um ganho muito subjetivo, né? Ele é um ganho muito interior, porque à medida que você vai lendo outras pessoas, lendo outras histórias, você vai se conhecendo como pessoa, parte desse mundo, ou você vai conhecendo a sua própria história, a história que é a história dos outros, que é a história das outras épocas. Quem seria você se você vivesse, por exemplo, na Inglaterra vitoriana da Jane Austen? Como eu seria na terra de Nárnia, né? Lá do me socorre? C.S. Lewis. C.S. Lewis. Como seria eu
na Londres, a Virginia Woolf. Então você fica se questionando, né? Você fica enriquecendo assim teu universo. Na Rússia do Dostoiévski. Na Rússia do Dostoiévski, gente, da Ana Karenina, né? Então você fica no próprio Rio de Janeiro, do Machado de Assis, no século XIX. Então você fica questionando como viviam essas pessoas, quem eram elas. Então você passa a se perceber como pessoa, porque você não está isolado da história. Apesar da história da literatura trazer o passado nela, registrar ali, porque a literatura ela anda muito junto com a história. Muito juntinho. Então, apesar disso, você se encontra nela agora, no presente. Já eu fico me imaginando quem eu seria na Groaíra dos Sete Pesadelos. É verdade. Eu acho que você teria o Eduardo. Então, para os jovens, para quem está assistindo esse vídeo, crianças, idosos, não se eximam, não abdiquem do prazer, da possibilidade de ler, de viajar para outros mundos. Parece clichê, né? E é clichê. Mas por que não gostar de um clichê que nos faz bem, né? E se você não tem ainda esse suporte de conhecimento, se aventure. Leia 50 Tons de Cinza, leia... Livros de youtuber. Banquinha de jornal, HQ. Banquinha de jornal, mas leia livros de qualidade também, como 7 Indícios de um Pesadelo. A palavra de ordem é leia. Leia tudo. A gente gosta de ler, né, João? Leia tudo, Se você não assistiu ainda o Book Talk 7 sobre autores falecidos, clique aqui embaixo. Se você não viu ainda o Book Talk, Gêneros Literários, com a linda da Adna, clique aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Comentários são sempre bem-vindos e até o próximo vídeo. Tchau!